chamo Silvia, trabalho na assessoria de inclusão aqui no Centro de Formação, sou pedagoga, especialista na deficiência visual. Olá, eu sou a Cristiana Mello, eu também trabalho na assessoria de inclusão, equipe pedagógica e tenho bastante conhecimento sobre deficiência visual. Estudei bastante também conhecimento de mundo, porque eu sou uma pessoa cega. E hoje nós sabemos do dilema, né, que é receber um aluno com deficiência visual. E por isso nós viemos falar sobre conhecer e acolher o estudante com deficiência visual. E nós vamos falar sobre 5 temas principais. O primeiro, contato, o estudo de caso e o acolhimento, a interação na escola, a parte pedagógica e também a parte de dúvidas. Bom, assim como a Cris falou, o primeiro contato da criança, quando a gente recebe a família na escola, a gente vai fazer a matrícula. A primeira porta, quem recebe a criança é lá a secretaria. Então, você recebe a família, pede a documentação, tem aquela monte de perguntas sobre se tem alergia, se não tem. Nesse momento que a gente tem que se atentar a perguntar, a criança tem deficiência, tem algum problema de saúde? Não tenham medo de perguntar com delicadeza, tem deficiência? Tem. Qual? Se a deficiência for já laudada, perguntem sobre a documentação, o que tiver de documento, imprimam, tiram xerox, guardem no prontuário. Essa maneira de a gente fazer todo esse acolhimento principal, quando a família chega na escola, vai dar segurança para a família e vai nos respaldar quanto a criança com deficiência, né? A Cris agora vai falar um pouquinho sobre o estudo de caso e o acolhimento das crianças. Isso, então é importante, né, gente, imediatamente o oficial ir informar o gestor, né, para que esse acolhimento ele comece. Então o estudo de caso é uma reunião de todas as informações possíveis. Se o aluno tem laudo, tem documentação, em quais escolas que ele passou antes, se ele não teve história escolar anterior, e é um acolhimento pela escola toda, o gestor, né, o oficial de escola, como a Silvia falou, a família, o acolhimento à família, o acolhimento por todos os professores, enfim, por toda a comunidade escolar. É observar muito o aluno, conversar muito com ele, conversar com a família também, ouvir muito todos esses lados e registrar tudo isso, desde o GED até o prontuário também, começar a fazer um portfólio, propor atividades de vários tipos para o aluno, né, Silvia? Acho que é mais ou menos por aí. Falando na questão do GED, que é o mais importante para a gente. Nós, aqui da Secretaria da Educação e os especialistas na deficiência, a gente usa o GED para ter os dados da rede. Então é importante nesse momento que esse aluno esteja inserido no GED para que a gente possa saber onde esse aluno está. Porque acontece muitas vezes de a gente ter aluno na rede, o aluno com deficiência, e ele não está inserido no GED. A gente vai saber por um outro motivo que tenha acontecido, a escola nos procura. Então, se preocupar nas informações verídicas, mesmo que ele ainda não tenha laudo, que seja só uma hipótese ou que foi uma descoberta da escola, é importante pontuar isso no prontuário e no GED, porque a gente tem essa informação e a gente pode ajudar vocês, seja ele a deficiência visual ou uma outra deficiência que ele tenha. Então, esse momento é o crucial para a gente poder fazer um trabalho sequencial na vida escolar do aluno. A gente pode falar agora um pouquinho, Cris, sobre a questão pedagógica. O aluno com deficiência visual, ou ele é cego ou ele é baixa visão. Eu e a Cris, a gente trabalha muito junto e a gente costuma dizer que é mais fácil trabalhar com um aluno cego do que com um aluno com baixa visão. Aí todo mundo pergunta, mas nossa, trabalhar com um aluno cego parece ser bem mais difícil. E não é, porque o cego ele tem aquela ausência de enxergar, ele não percebe, tem uns que tem uma percepção de luz ou de vulto, mas é aquilo, ele não enxerga, ele vai precisar
de auxílio do braille ou da bengala para se deslocar, para viver independente. O aluno com baixa visão, ele pode ter N tipos de baixa visão. Ou ele enxerga na parte superior do olho, ou ele enxerga na parte inferior do olho, ou afunilado, ou o grau dele de visão é muito, o campo visual é muito restrito, então a gente tem que verificar esse aluno, como que ele enxerga. O laudo do médico muitas vezes dá orientações tipo, usar um boné porque ele tem fotofobia, a luz tem que vir de trás, ou a luz tem que vir da frente. Então todas essas informações, tanto da família quanto médica, são importantes para a gente trabalhar com o aluno dentro de sala de aula, né, Cris? Porque o aluno que está lá, a gente não convive com ele todo dia. Então, a gente precisa das informações para a gente poder fazer a melhor adaptação. O que mais que a gente pode adaptar? O aluno cego, a gente tem que falar, como a Cris falou no começo, falar. Todo aluno com deficiência visual precisa muito de informação oral. Está longe, está perto, é em cima, é embaixo, o copo está do lado esquerdo, está do lado direito, nós vamos sair da sala para ir por pátio, temos que descer 3 degraus de escada, a sala da diretora está à esquerda da cantina ou está à esquerda da secretaria, mesmo que ele ainda não esteja com o conceito de esquerda e direita, falar. É o que eu brinco nos cursos, que a gente tem que falar. Informação oral nunca é demais. Outra coisa importante dentro da sala de aula. As salas de aulas têm uma disposição X, né? O professor prepara ou as carteiras todas em fileiras, ou em U, ou as carteiras da educação infantil, que são aquelas mesinhas de grupo. Então, elas estão numa disposição. Quando o aluno chega na sala de aula, eu tenho que apresentar aquele espaço onde ele está inserido, de forma que ele mapeie mentalmente como é que é a sala dele. Então, estando daquela forma, ele vai mapear e saber que a mesa do professor está à esquerda do lixeiro, um exemplo. Então, se por algum motivo eu tenho que mudar a mesa do professor por conta de disposição, um trabalho dentro da sala de aula, eu tenho que explicar para o meu aluno cego ou baixa visão que a mesa não está mais ali. Ela está num outro lugar porque a gente vai fazer um trabalho diferente. O lixeiro não está mais perto da porta. Então, eu tenho que falar para ele o que é que mudou naquele espaço que ele conhecia mentalmente e agora não está mais do mesmo jeito. Então, por isso que é importante a gente falar e falar. Acontece com a gente aqui, a Cris já é adulta, tem uma vivência de cegueira já há uns bons anos. A Cris nasceu cega. Então, a gente aqui dentro do setor, ela tem um mapeamento do como que é o nosso setor. E vocês sabem que aqui o centro de formação, ele se modifica a cada dia. Então, a gente tem que ficar muito atenta e às vezes a gente peca com isso, porque tira o bebedouro do lugar, não era mais aonde ela sabia, tira a máquina de xerox do lugar, não era mais onde ela sabia. Então, nessas situações que a gente tem que falar e indicar ao aluno cego ou com baixa visão todas as situações que se modificaram ou que podem se modificar. Outras questões, né, que estão dentro da escola são, por exemplo, o corrimão para descer e subir escada, segurar no corrimão, perceber a diferença também do barulho, o número de portas que tem para a sala do aluno, e nunca esquecer, né, que o aluno está inserido naquele grupo de alunos, o andar na fila junto com os outros alunos, proporcionar atividades que incluam aquele aluno naquele grupo, né? E sempre pensar nas atividades e depois pensar nas adaptações necessárias, né? Falando nas adaptações que a Cris acabou de citar, o aluno com baixa visão, o que a gente tem que fazer? Dependendo da baixa visão dele, eu vou ter que ampliar a letra. Como que eu vou saber o tamanho da letra que ele precisa para enxergar? Então, a gente vai fazer o teste, lembrando aquele teste oftalmológico que a gente faz para usar óculos. O médico não vai com aquele aparelho, tá bom assim, tá bom assado. Então, a gente faz a mesma coisa com tamanho de letra. Faça um teste, não tudo no mesmo dia. Comece com letra grande, sempre da maior para menor.
Comece com um tamanho de letra, vamos supor, se é uma criança de primeiro ano, tamanho 50, grande. Tá bom assim, usa o 50. Oferece para ele uma outra tamanho de letra, 45. Você consegue ainda enxergar? É melhor essa ou é melhor a anterior? E assim você vai fazendo o teste para ele. Você vai saber o que é que a gente, qual o tamanho de letra que a gente vai usar com ele. E isso você pode diminuir até o ponto que ele chegue para e diga para você, essa letra não enxergo mais, eu prefiro a anterior. Então a última letra que ele enxerga é a letra melhor para você fazer a ampliação. E acho que complementando, né, a gente pode digitar texto, pode você, professor, digitar o texto algumas vezes para intercalar um pouquinho. Então um pouquinho o aluno com baixa visão lê, um pouquinho ele copia o que ele ouve, ele escreve o que ele ouve. Porque é muito cansativo ficar enxergando um pouquinho, por vez, né, aquela visão fragmentada. E o aluno com baixa visão, né, só reforçando, ele é aquele que precisa de um recurso, né, ou contraste, né, que a gente vai começar a falar sobre isso. O contraste. Contraste a gente deve usar sempre preto no branco e o branco no preto. Aquelas imagens coloridas de livros, tudo pintado, muita informação, imagens poluídas, é o que deixa a criança mais confusa, porque ela já tem essa deficiência visual. E o excesso de informação, a imagem não fica nítida para ela. Então, o menos é mais. É interessante que isso daí, ele é também comum para as crianças cegas, né? Quando a gente vai fazer uma imagem em alto relevo, não adianta colocar 10 detalhes. A gente escolhe 2 que são os mais importantes e a gente escolhe aqueles 2 e faz, né? Não adianta a gente querer colocar todos os detalhes, tem que ter menos detalhes do que para a criança que enxerga. O menos é mais. O menos bem feito para ele vai ser muito mais produtivo. A questão da criança quando está aprendendo a escrever, baixa visão. As linhas, as pautas dos cadernos, ou mesmo se você manda imprimir, devem ser linhas ampliadas, grifadas, usar o canetão para grifar uma linha sim e uma linha não. Quando a criança começa a escrever no caderno, está aprendendo o nome, está aprendendo a letra, você já fez o teste de tamanho de letra, então ofereça para ela um material com linhas ampliadas, linha grifada em preto, uma linha sim, uma linha não. Ou então deixe um intervalo de um dedo e meio entre uma linha e outra, se você for imprimir, fazer a folha pautada, né? Se for folha do caderno, uma linha sim, uma linha não. Passa a caneta preta e ofereça para a criança, para ela usar esse tipo de material. Não esquecendo que as crianças pequenas e o ensino fundamental também, o 1, eles querem saber, eles têm curiosidade. Então, antes de tudo isso acontecer, converse muito com o seu grupo de alunos. Explique para eles, né, Cris, que tem uma criança que precisa de material ampliado, que precisa de letra ampliada, precisa de pauta ampliada, porque aí ele vai inserir o colega no grupo e não vai mais achar aquilo diferente. E ao mesmo tempo ele vai ajudar, né, Cris, o colega a resolver os problemas de sala de aula. E também deixar o colega ajudar, né, gente? Porque o aluno com deficiência, ele é da escola, não é só do professor que está na sala. Então, você está vendo que o aluno está querendo ajudar? Deixa, né? Incentivar o aluno também a ir até a lousa para ver o que está sendo escrito, o aluno com baixa visão. Deixar ele se aproximar do livro, do caderno. Isso, e ele tem que enxergar com conforto, viu, gente? Não é de qualquer jeito, não. O aluno com baixa visão, para não ter problema postural e para não cheirar o livro, por exemplo, e não cheirar a tela da televisão, que a gente brinca, porque eles encostam o nariz mesmo no livro. Então, são alguns sinais de que, olha, o meu aluno não está enxergando com conforto. Então, ele precisa das estratégias que a Silvia falou, né? Iluminação adequada na sala, contraste. Ou mesmo o plano inclinado. O que é o plano inclinado? É um material de madeira que é inclinado, geralmente é uma madeira fininha. Todas as escolas que têm o AE têm esse plano inclinado, mas a gente pode fazer também com papelão de caixa de geladeira, de fogão, que nada mais é do que um triângulo e apoia a folha para ele ficar mais perto
o objeto chegar mais perto dele do que ele chegar até o objeto. Por quê? Porque a postura tem que ficar correta. Por isso que o professor dentro da sala de aula é o que descobre quando a criança tem algum problema visual. Com o aluno cego também sempre dá essas orientações. Olha para frente, né? Olha para a esquerda, queixo para cima. Incentivar o aluno a usar o computador também, porque tem muita tecnologia hoje. Falar sobre cores, né? Conversar com outros professores e gestores, né? E fazer cursos de atualização. E também experienciar, né? Ter o contato com o aluno. E agora a gente vai para o item das dúvidas, né, Silvia? Lembrando que nós estamos aqui no Centro de Formação, temos um grupo de pedagogas que são especialistas tanto na deficiência visual, que somos nós, como no autismo, como na intelectual. Então a gente precisa... tem dúvida, tem o plantão de dúvidas, precisamos botar para fora, precisamos ir perguntar, não fique com elas, porque quem sofre vai ser o aluno, né, gente? Tem deficiência auditiva também, Temos, né? A Gilzinha com deficiência auditiva e as outras meninas nas outras deficiências. E para falar sobre algum caso específico de algum aluno, mandem e-mail, né? Então, se são situações gerais, acessem os links dos plantões. Se é uma situação mais específica, mandem um e-mail para nós. Vai tá no vídeo agora o e-mail, o telefone, então a gente pode atender, pode ir até a escola, participa de HPTP, participa de reunião com família, se a gente não estiver aqui o recado chega. Então assim, não fiquem com dúvida, tá bom? Qualquer coisa a gente está por aqui. Eu acho que é isso, Obrigada, né, Cris? Obrigada, gente. Obrigada. A gente voltará com outros vídeos. Voltaremos com coisas mais específicas, com o Braille e orientação e mobilidade, tá bom? Obrigada. Obrigada.